Então, como vocês podem ver aqui, ele está relatando alguns fatos relacionados ao quientismo que você deve abordar. Então, primeiro tem aí, né, o processo renascentista, foi uma causa, né, bem interessante para que você comece a entender o quientismo. Primeiro você deve saber que o renascimento ele aconteceu antes do quientismo. Todos compreenderam até aí? Sim ou não? Sim. Pronto, antes do quientismo. Então, o que foi que aconteceu na fase renascentista? A igreja ela se dividiu entre católicos e protestantes a partir de Lutero. Então, o que foi que aconteceu? A igreja tinha perdido o seu poderio naquela fase, né? Ela diminuiu o seu poder perante as pessoas, até pelo processo de evolução. Então, o que é que você deve abordar? A questão renascentista pela divisão da igreja. Logo em seguida, você vai ver que a igreja queria retomar esse poder através da companhia de Jesus, que a gente já comentou em sala de aula. Não foi isso? Então, observe. A outra, quientismo, a escola literária, produções literárias do século XVI. Não esqueça o século, porque como eu coloquei no caderno de vocês, para iniciar eu falei que existe uma interdisciplinaridade entre a história e a literatura. Eu coloquei os 3 séculos que o Brasil foi colônia de Portugal. Lembram disso? Século XVI, século XVII e século XVIII. Então é importante saber o século. Século XVI aconteceu que a terra ficou dividida em capitanias hereditárias. Isso vai ser cobrado na prova, viu? Na prova. Século XVII foi o que aconteceu. A Bahia passou a ser o centro político e econômico de Portugal. E no século XVIII, né, já no processo do arcadismo, acontece o quê? Minas Gerais agora é a fonte econômica e não mais a Bahia. Não foi isso? Então é importante você ressaltar. Incutam isso na cabeça, que é importante para a prova agora, letiva, para o Enem, para simulado, o que quer que seja. Compreenderam? Então vamos lá. Quais são as situações existentes que vocês devem formalizar para entender o quientismo, que se difere das demais escolas literárias? Então tem aí, predominância de relatos, que a gente falou que uma palavra-chave, né, que resuma o quientismo é o processo descritivo, até pelo ato da literatura informativa. Não foi isso que eu falei? Então nós temos aqui relatos, cartas, a carta de caminha e textos didáticos que a gente pode se referir tanto aos textos relacionados ao teatro pedagógico quanto às cartas, né, de Peruvar em Caminha. Então nós temos aqui a literatura sobre o Brasil, né, e ainda o olhar do estrangeiro. Quando se fala do olhar do estrangeiro, a gente já aborda o processo exploratório. Aí eu pedi para vocês colocarem no caderno, né, e desenvolvi já o exercício naquela parte do MAPRE, que falava assim: quais são as 2 principais preocupações de Portugal em relação à Nova Terra? Lembram disso? Aí eu botei a preocupação material, a exploração da fauna, da flora, dos minérios, e a exploração espiritual, né? Através do processo de catequese, também é uma forma de exploração, até porque os indígenas já tinham seu próprio ato religioso, certo? Então, até aí alguma dúvida? Não, né? Então vamos passar aqui para a gente continuar. Então, a gente vê a linha do tempo aí da literatura brasileira, né? Então nós temos aqui o quientismo, quais são as bases para a formação. Isso aqui já mostra, não é, o assunto do primeiro ano e incute logo o romantismo e o simbolismo são no segundo ano. Então vamos observar logo essa parte aí do quientismo, né? Então nós temos o olhar do estrangeiro e a literatura sobre o Brasil, porque essa questão eu relacionei às manifestações literárias. Vocês lembram? Eu botei conceito da UFES, né, sobre o quientismo, né? Aí eu falei o que? É o conjunto de manifestações literárias ocorridas no Brasil na época do seu descobrimento, não foi isso? Aí pedi para vocês grifarem na sala manifestações literárias. Então, a manifestação literária está totalmente incluída na literatura sobre o Brasil. Eu falei que antes das manifestações, as manifestações literárias apresentavam apenas a cultura de Portugal. Durante e depois do quientismo, a literatura passou a apresentar a cultura brasileira, não foi isso? Então essa é a influência das manifestações literárias a partir do quientismo, ok? Então vamos ver as dúvidas aqui. Bom, nós temos aí as referências históricas, né?
capitalismo mercantil e grandes navegações. Foi a partir das grandes navegações surgidas no humanismo que influenciaram, né, outras escolas literárias, como por exemplo o quinhentismo. Foi pelo fato das grandes navegações que as tropas portuguesas vieram parar aonde? No território brasileiro, né? E aí começa o processo de exploração, né? Aí tem o auge do Renascimento, como eu falei logo iniciando a aula, a ruptura da igreja, né? Reforma e contra-reforma. Essa contra-reforma aqui, ela surgiu na fase do Barroco, a gente vai ver depois, né? Colonização do Brasil a partir de 1530, literatura dos jesuítas a partir de 1945. Essa literatura dos jesuítas, ela tem a função de mostrar o quê? A cultura europeia aos nativos, não é isso? Resumindo o processo de catequese, né? Então, vamos lá adiante. Bom, então nós temos aqui literatura sobre o Brasil, visão estrangeira, né? Falando ainda sobre o Barroco. E esse terceiro tópico aqui é um tópico que resume totalmente, né, a verdadeira visão de Portugal em relação ao Brasil. Então nós temos aí, destinava-se a informar, que temos a literatura informativa, não é isso? Os interesses sobre a terra nova, sua flora, sua fauna, sua gente. A intenção dos viajantes não era fazer literatura, mas sim uma caracterização da terra. Através dessa literatura se tem a ideia do assombro europeu diante de um mundo tropical totalmente diferente e exótico. Então, olha, esse fragmento aqui, ele abre uma visão generalizada, não é, de Portugal em relação à Nova Terra. Então é importante você saber que a visão de Portugal, logo quando ele chega, não é se surpreender com a exuberância, né, com a beleza da terra, exaltando o processo da fauna, da flora, não é, e de tudo que ela pode oferecer, principalmente o primeiro contato com uma cultura totalmente diferente, que é a cultura nativa, certo? Temos outro ali, além da descrição, lembra que eu disse aí no início da aula, é uma palavra-chave que resume o quinhentismo, né? A literatura informativa, ela descreve a terra através do quê? Da literatura informativa e, logicamente, através da carta de Pero Vaz de Caminha. Então nós temos aqui, os textos revelam as ideias dos portugueses em relação à Nova Terra e seus habitantes. Então, esses dois tópicos aqui, olha, a Nova Terra e seus habitantes, é justamente o que forma a carta de Pero Vaz de Caminha. E eu pergunto a vocês, a carta de Pero Vaz de Caminha é um tipo de literatura informativa e ela é guiada a quem? Muito bem, ao rei Dom Manuel. A carta é guiada ao rei Dom Manuel, né, justamente para aumentar a curiosidade do próprio rei. Ok? Até aí, pessoal? Beleza, vamos lá. Características, né? Textos descritivos, sempre descritivos, em linguagem simples, né? Muitos substantivos seguidos de adjetivos, logicamente, né? A qualificação da terra e do nativo, uso exagerado de adjetivos, né? E etc. Que é o mais importante aí, vamos passando. Bom, a carta de Caminha. Sempre tem um fragmentozinho dessa carta de Caminha ou algo relacionado à carta de Caminha. Então você deve saber as principais características da carta para acertar numa possível prova, simulado ou Enem. Então temos aí, né? A carta de Caminha, ela foi chamada de Certidão de Nascimento do Brasil. Ela foi o primeiro documento, né, brasileiro, ou seja, foi quem batizou o nosso território brasileiro, né? Onde retratava ao rei de Portugal a descoberta da terra de Vera Cruz, né? A carta foi escrita para Dom Manuel, como acabamos de falar, rei de Portugal. Caminha nunca soube da repercussão de sua missa, porque morreu em Calicut, em dezembro de 1500, sem voltar, portanto, a Portugal. Então podemos dizer o seguinte, que a missa, né, ela surpreendeu tanto os portugueses quanto os índios, né? Foi um processo de aculturação, que nós vamos fazer uma questão sobre isso. E o que é aculturação? A aculturação é um processo em que tem duas culturas, em que uma delas é o quê? Predominante, que a gente viu nas outras aulas. Todos entenderam aí? Esse processo aí é importante para você identificar no possível Enem. Então tem outro aí, choque cultural entre portugueses e os índios. Por que isso? Porque quando os portugueses chegaram à terra, eles ficaram assustados e envergonhados, os portugueses que se envergonharam por ver os índios nus. Os índios achavam aquilo interessante, mas foram os portugueses que ficaram assustados quando viram aquilo, né?
Então há um choque total no processo cultural. Deu para compreender todos aí? Então lembre-se, o choque cultural foi muito importante no início, né, do século XVI, na fase do descobrimento do Brasil. Todos compreenderam? Tudo isso aí é revisão já de prova, né, para facilitar o seu entendimento aí. Ele morreu envenenado, não foi? Sim. Posso continuar? Então nós temos aqui, né, alguns aspectos que falam sobre o processo de documentação e dizer também que o documento de batismo do Brasil ele foi considerado, né, aquilo que abre as portas para o entendimento de Portugal para com o território brasileiro, certo? Lembrando sempre que há uma característica marcante. Quais são elas? É mostrar que Portugal, quando veio para o Brasil, só teve duas preocupações. Quais foram elas, pessoal? Preocupação material e espiritual. Material seria o quê? Exatamente. A fauna e a flora. Isso, a matéria-prima existente no nosso território, não é verdade? E a espiritual seria o processo de catequese, não é? Que foi fortalecida a partir do entendimento, não é, dos índios, não é, em relação ao teatro pedagógico. O teatro pedagógico foi muito influente dentro do processo de catequese, certo? Nós vamos ver a seguir aí. Eles levaram um animal daqui do Brasil? Levaram vários animais, né, para interagir em outra localização, né? A exploração fauna, flora, a matéria existente no nosso território. Beleza? Vamos lá, continuando. Nós temos aqui a terra. Em relação à terra, isso é importante, muito importante, não desmerecendo os outros conteúdos que nós vimos aí, as outras informações. Porém, é importante você saber que quando eles observaram a terra, eles se interessaram demais, não é? Na carta, ele diz o seguinte, que a terra, tudo que se planta nasce, não é? Pela fertilidade, pelo clima e assim sucessivamente. Então eles estavam pensando além, já estavam pensando no processo agrícola, não é isso? Estavam começando a pensar na sua fonte econômica, não é verdade? Então a terra foi de crucial importância para o interesse português. Beleza, pessoal? O que eu acabei de falar, nessa terra, se plantando tudo dá, não é? É uma terra altamente produtiva, não é? Fértil e necessária para o processo de colonização de Portugal. Ok aí, pessoal? Vamos lá, continuando. Bom, outra característica importante que tem na carta, eu sempre digo, e quando eu falei lá na sala de aula, nós pegamos e destrinchamos o conteúdo de quinhentismo e eu coloquei a carta. Dois fatores importantes que você deve abordar sobre a carta. A carta fala sobre os nativos, lembram disso? E compara-os a animais, não é verdade? Até pela forma de se relacionar, até pela forma de se alimentar, até pela forma de se vestir ou não, pouco ou muito, mas todo esse processo mostra que o índio tem uma grande proximidade com o animal, não é? Segundo a visão de Pero Vaz de Caminha, não é? E os outros tripulantes. A outra visão é da terra, a beleza, não é? E a extensão territorial, não é verdade? Então é importante você saber como não é que o português ele relata, não é, em especial Pero Vaz de Caminha, como é que ele relata o nativo, não é, quando ele observa. Então nós temos aí, a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir e deixa de encobrir suas vergonhas do que te mostrar a cara. Acerca disso, não se dê grande inocência. Ou seja, eles, como eu falei, tudo isso é um processo de aculturação, como acabamos de falar, né? Em que duas culturas se chocam e uma delas passa a ser preponderante, no caso, é a cultura portuguesa, certo? Aí nós temos aí a descrição do nativo pela visão de Pero Vaz de Caminha, muito importante para o processo Enem, né? Para a prova, como revisão aqui, para o simulado e assim sucessivamente. Dando continuidade aí, nós temos aqui o estranhamento agora relacionado ao que a terra proporciona. Então vamos ver aí. Mostraram-se um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tornaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como se houvesse ali. Mostraram-lhe um carneiro, não fizeram caso dele.
mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados. Então observe, né, os animais, né, o primeiro contato dos portugueses com a nossa fauna, né, depois com a nossa flora e o entusiasmo do português pelo processo de conhecimento dentro do nosso território, né? Então é tudo isso, são esses critérios, esses detalhes que o aluno deve conhecer para fazer uma boa prova, seja ela descritiva, seja ela objetiva, qualquer caso, certo? Então esse fragmento é de grande necessidade. Observar a fisionomia, as características físicas do nativo e principalmente o que a terra, né, proporciona para os portugueses, ok? Então, dando continuidade, nós temos aqui, né, intenção dos europeus. Aqui já mostra o processo de quê? Já mostra o processo explorar. Estão dormindo, né? Processo explorar. Isso, exploratório fica mais bonito. Então preste atenção. De ponta a ponta, né, em toda a praia. É toda a praia. Muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu. Vista do mar, muito grande. Então note que a intenção do europeu já é começar o processo de exploração territorial. Quanto mais terra, mais poder. O domínio aumenta a cada fase de exploração. Certo, pessoal? Então, dando continuidade, nós temos aí o processo de influência religiosa. Esse processo também foi marcante, porque inicia-se a relação da literatura informativa dos jesuítas ou dos viajantes. Qual das três, pessoal? Dos jesuítas, muito bem. Sabendo que a literatura dos jesuítas tem a função marcante de ensinar a cultura europeia aos nativos, né? Resumindo, a catequese. Então vamos lá. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. Então observe inicialmente qual é a visão dos jesuítas, não é? Qual é a visão jesuíta para com o nativo? É tentar salvá-lo, não é verdade? E salvando, eles achavam que era mostrando a religião católica. Então temos lá. E essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui, está pousada para essa navegação de Calicut bastava. Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa fé. Então, qual é o resumo total dessa influência? É catequizar os índios, não é? Para que a igreja volte a ter o seu poderio perdido na fase do Renascimento, em que Lutero dividiu a igreja de católicos e protestantes. Ok, pessoal? Até aí? Alguma dúvida? Não. Tudo ok? Muito bem. Já vimos isso. A carta. Então, literatura dos jesuítas, né? Como vocês podem observar, a literatura dos jesuítas, resumindo essa situação para não perder tempo, ela foi de crucial importância para a formação cultural do índio em relação à cultura portuguesa, não é verdade? Porém, a literatura dos jesuítas, ela teve forte influência a partir do teatro pedagógico, não é? Que nós estamos em sala de aula. Mas a pergunta é, qual é a função, qual foi a função do teatro pedagógico, qual foi a função do teatro pedagógico para com os jesuítas? Era tentar convencer os nativos a se converter à religião católica, né? Então eles se caracterizavam de anjos e demônios ali, né? E mostravam o que é que os índios iam sofrer se não seguissem a religião católica. Então aquilo ali era um processo de convencimento a partir do medo, né? Do desconhecido, ok? Então vamos dar continuidade, né? Nós temos aí o padre Zé de Anchieta, né? Responsável pela formação da gramática tupi, e junto com seu companheiro Padre Manuel da Nóbrega, né, formaram o colégio em Piratininga, que mais tarde, né, gerou, né, a cidade de São Paulo, né, uma grande informação aí sobre o quinhentismo, certo, pessoal? Então, vamos lá aqui alguns poemas, né? Então nós temos aqui algumas observações sobre a Carta de Caminha e vamos logo adiante mostrando, né, a relação das questões com o que nós vimos. Então temos aí uma questão, né, bem interessante aí
desse slide, que já generaliza situações que formam o quentismo, como a primeira. Vamos lá, eu queria que vocês analisassem e a gente respondesse juntos. Então temos aí a literatura jesuítica, nos primórdios de nossa literatura, tem grande valor informativo. Continuando, marca a nossa maturação clássica, visa a catequese do índio. Estou aí, né? É isso. Visa a catequese do índio, a instrução do colono e sua a assistência religiosa e moral. Então observe, pessoal, que a letra coerente com a questão relacionada à literatura dos jesuítas é a letra C, porque está vinculada ao processo de catequese. Certo? Bom, outra característica importante que nós podemos observar, né, são as realizações na época do quentismo, né? Essas questões são de grande importância para fortalecer o processo de revisão de vocês, certo? Sempre repetindo, ou para a prova, ou para o simulado, e principalmente para o Enem, não é verdade? Então vamos lá. A importância das obras realizadas pelos cronistas portugueses do século XVI e XVII é determinada exclusivamente, olha a palavra, tem que ter muito cuidado com esse tipo de palavra, né? Exclusivamente, pelo seu caráter literário. Não é verdade? Porque ele não tem apenas o caráter literário, ele também tem um caráter documental. Muito bem, né? O que fortalece isso é o documento de batismo do Brasil, a própria carta de Pelo Vai do Caminho. Vamos lá. Então nós temos, praticamente já respondi a questão, né? Nós temos a letra B, a importância das obras realizadas, ela está relacionada à questão documental. Então todas as obras dessa fase, ela passa a ser e exercer um processo documental. Ok, pessoal? Então, dando continuidade, nós temos esta questão aqui, né? Que requer um fragmento de texto, que mostra a relação do índio dentro da sua própria fase. Então, leia a estrofe abaixo e faça o que se pede. Dos vícios já desligados, nos pajés não querendo mais, nem suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados. Quando ele fala sobre isso, ele já apresenta um processo relacionado ao quê? É um processo de mistura cultural. Todos compreenderam? Então nós temos aqui o seguinte, né? Assinale a afirmação afirmativa, né? Verdadeira, considerando a estrofe acima, pronunciada pelos meninos índios em procissão. Então note que eu praticamente dei a resposta. Nesse fragmento de texto já há um processo de mistura o quê? Cultural. E nós dissemos no início da aula que isso requer um processo chamado de aculturação. Então observe que o item, ele é claro, né? Ele é claro, ele não deixa nenhum tipo de sintonia diferenciada do que nós observamos anteriormente. Então observe, os meninos índios representam um processo de aculturação. Acontece, viu? Então, o processo de aculturação em sua concretude mais visível como produto final de todo empreendimento do qual participaram com igual empenho a coroa portuguesa e a Companhia de Jesus. Então, esse fragmento de texto, pessoal, ele mostra totalmente o processo de aculturação, em que o índio começa a passar por um processo de transformação que se aproxime do quê? Da cultura portuguesa. Todos entendendo até aí? Bom, então eu acho que já deu para que vocês tenham uma noção dessa revisão, né, generalizada, e a gente fica por aqui por hoje. Alguma dúvida? Não. Então, beleza, até a próxima revisão, ok?